O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata que horas antes da refeição matinal, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos capítulo 1, versículo 35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara que reuniu muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curassem de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava. As horas preciosas de companheirismo de que ele desfrutava com seu Pai Celestial ficaram muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não seja recebida e não tenha resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhe estou dizendo, todas essas maldições cairão sobre vocês. Quem sabe você não recebe resposta para sua oração devido a um pecado oculto? Davi disse com sinceridade: se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem, não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Tiago capítulo 4, versículo 3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma reprodução, uma repetição de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: e quando oraram, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes tenho certeza de que eles já receberam sua recompensa. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de estímulo ou cerimoniais religiosos. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar equipadas com equipamentos exclusivos e completos em sua comunicação com Deus. No entanto, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão uma resposta a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? As Escrituras dizem sempre: a oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era moderna em que vivemos, aprendendo a dominar o poder das poderosas cataratas do Iguaçu e tirar proveito para o nosso uso, aprendemos a manter os vapores presos em caldeiras e liberar seu enorme poder para transferências de nossas máquinas e fazer avançar nossos trens. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim,
porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus Todo-Poderoso. A seguir, examinaremos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: "Quando orar, diga, Pai Nosso." Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos, e a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: "Não sei orar, não conheço as palavras adequadas." Sabe, quando nossos filhos estavam aprendendo a falar e se encontraram com dificuldade para achar a palavra correta, tentaram de todas as maneiras para que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam fizeram com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, uma oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus. "Portanto, eu lhe digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá." Marcos capítulo 11, versículo 24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz que receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João capítulo 3, versículo 22. Se você quer que sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, ouvirá sua petição. Em quarto lugar, reforçamos orar no nome de Jesus Cristo. "É tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." João capítulo 14, versículo 13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: "Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça." Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Em quinto lugar, convidamos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse: "Meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que o beba, então seja feito a sua vontade." Mateus capítulo 26, versículos 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus para nós mesmos e para o mundo. Isto não faz apenas com que as vitórias de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoe por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, uma oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: "Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre." Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra. Pense nisso e faça a sua melhor oração ao Pai Celestial. Ore com fé e sinceridade, glorificando e dando toda a honra ao nosso Deus Todo-Poderoso em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Se você gostou desta mensagem, inscreva-se em nosso canal. Conto com sua inscrição, acionando o sino de notificações para outros vídeos maravilhosos. Deixe seu like e também seu comentário. Assista agora a outra produção especial de nosso canal para você.